Então, galerinha, como vocês podem observar, nessas imagens aqui eu tentei trazer um exemplo de cada. Como eu falei para vocês, a sonda nasoentérica e a sonda nasogástrica, elas podem receber também o nome de sonda oroentérica e orogástrica. Como assim, professor? A diferença é a região de inserção, ou seja, por onde eu vou introduzir a sonda. Se eu introduzo pelo nariz, automaticamente ela recebe o nome de sonda naso. Se for na região gástrica do estômago, nasogástrica. Se for da região entérica, no intestino, seria nasoentérica. Mas se eu inserir a sonda, se eu colocar a sonda pela boca, pode, professor? Pode. Por exemplo, se alguém tiver tido um trauma na região facial do nariz, tiver passado por uma cirurgia na região nasal e não pode introduzir uma sonda pelo nariz, então vai se optar por onde? Pela região bucal, tá? Pela região oral. Nesse caso, ela recebe o nome de sonda oro. Se for até o estômago, vai ser orogástrica. Se for até o intestino, então oroentérica, beleza? E aqui, como vocês podem ver, eu trouxe um exemplo de como seria colocada uma sonda gastrostômica ou uma gastrostomia. Se faz através de um aparelho, de uma endoscopia. Quando você vai fazer endoscopia, não coloca uma câmera pela sua boca e tudo mais? Então, exatamente. Através de uma câmera pela sua boca, passa pelo esôfago, chega até o estômago. E então eles fazem uma ligação do abdômen até a porção interior do estômago. E posteriormente introduzem então a sondinha, no caso seria o catéter da gastrostomia, tá? E por fim, insufla o catéter, tá? Onde tem um cuff, chama cuff. Cuff, o que é cuff, professor? É como se fosse um balonete, um balão, que não deixa a sonda, então, sair de dentro do estômago e, no caso, sair do buraquinho, o qual foi feito a fístula, tá? O buraco fistuloso, digamos assim. Aqui está um exemplo para vocês verem de como seria uma endoscopia, a parte interna, tá? De uma gastrostomia, como que ela fica colocada dentro da região do estômago. E aqui seria a parte externa, tá? E nessa outra imagem vemos o mesmo procedimento da gastrostomia, só que a endoscopia, o aparelho endoscópico vai até o jejuno, que é a primeira porção do intestino, tá? Então ele vai descer um pouco mais, ele passa pelo estômago até chegar no jejuno. Depois de chegar no jejuno, então faz a ligação por meio de uma sondinha do mesmo jeito da gastrostomia, só que na região do jejuno, podendo ser de preferência colocada aqui na região lado esquerdo, mas não tem essa característica, lado esquerdo, lado direito. Vai da porção que o médico achar que é o ideal, tá? E consequentemente faz a ligação nos dispositivos de alimentação. Às vezes, as alimentações, se for alimentação hospitalar para gastrostomia, jejunostomia ou sonda nasoentérica ou oroentérica, geralmente as alimentações que vêm, elas já vêm num dispositivo, num frasco já fabricado industrialmente falando, tá? Então ele já vem pronto, digamos assim. Mas se for pacientes que têm necessidade de alimentação especial, aqueles alimentos que vêm em latas e tudo mais, o governo disponibiliza para famílias carentes, até mesmo para famílias digamos assim, de classe média, porque é um alimento muito caro, tá? Para evitar que esse paciente tenha perca de peso rapidamente, enfim, que mantenha o sistema imunológico dele ativo aí por longo tempo. Longo tempo não, enquanto ele estiver alimentando deste tipo de alimento, esse paciente vai ter menos consequências e consequentemente vai ter sua imunidade assegurada, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu trouxe outras imagens um pouco mais, digamos, ruim de se ver, mas são complicações que tem devido à falta de cuidado com a sonda. Nós enfermeiros não colocamos gastrostomia e nem jejunostomia, porém nós temos que ter os cuidados caso esse paciente esteja no hospital, para que não aconteça isso aqui como vocês estão vendo, ó, dermatite, tá? Dermatite, complicações de estenoses, tá? Da parte interna, que começa a ter proliferação do próprio tecido do paciente e consequentemente pode levar a uma infecção. Aqui, ó, como vocês podem ver,
É um dispositivo que fica colocado, uma cápsulazinha que fica aqui, como se for, chama bottom, tá? E os cuidados com o bottom que temos que ter é, todas as vezes que o paciente tomar banho, realizar a higiene com álcool 70 posteriormente ao banho, lembrando sempre de secar após o banho, lavando a região com água e sabão, secando os cantinhos em volta, tudo certinho com gases, de preferência uma gase estéreo, ou não tem necessidade da gase estéreo, mas uma gase limpa, tá? E posteriormente utilizando álcool 70. Aí sim necessita de uma gase estéreo, porque você está utilizando o álcool 70 para o quê? Para retirar ou eliminar todo e qualquer micro-organismo que possa estar existente ali. Depois de terminar de fazer a limpeza, o que nós podemos fazer para ter cuidados com esse bottom? O cuidado com o bottom é essencial em relação à fricção. Geralmente esse bottom fica aqui. O paciente, dependendo da roupa que ele se encontra, a maneira que ele anda, a maneira que ele senta, tudo isso pode gerar lesões e começar a aparecer lesões como essas aqui que vocês estão vendo. Então os cuidados devem se ter cuidado em colocar pequena quantidade de gases em volta do bottom, para que ela não possa, através do ato de fricção, ou seja, quando movimenta, não gerar lesões nessa região em volta do bottom, tá? E, consequentemente, evitar também que, se porventura voltar alimento, não é normal voltar alimento pela gastrostomia ou pela jejunostomia, mas se porventura esteja voltando alimento por esse buraquinho, então o paciente deve procurar o gastro o mais rápido possível para verificar o que está acontecendo. E se for normal, assim, não costuma ser normal sair alimento, mas colocar sempre essas gases para evitar que aquele alimento que tem a presença do suco gástrico não entre em contato com a mucosa da região externa e automaticamente não gerar essas lesões como vocês estão vendo aqui, tá? E caso encontre essas lesões, utilizar medicamentos conforme prescrição médica, se tiver processo infeccioso, utilizar determinados tipos de antibióticos, tudo conforme prescrição médica. Jamais utilizar nenhuma medicação por conta própria, ok? A jejunostomia não se difere do objetivo da gastrostomia, porém a sua localização é na porção inicial do intestino, como eu já falei para vocês. Os cuidados são os mesmos em relação à gastrostomia, com os cuidados da lavagem, os cuidados em passar sempre água após a alimentação, a fim de evitar possível proliferação bacteriana, e trata-se de um procedimento cuja sua técnica dá-se dentro do sistema, no caso, centro cirúrgico, ok? Aqui tem a imagem certinho para vocês, como funcionaria a ligação da região do intestino à parte externa, tá? Aqui, ó, a imagenzinha certinha de uma jejunostomia.